Ome Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Então hoje nós vamos falar aqui um livrinho que você já conhece aqui, ó, Minutos de Sabedoria, tá? Então abrindo uma página aqui, vamos tentar aqui dar uma reflexão sobre os dizeres, né? Então caiu na reflexão 109 desse livro C. Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Então ele começa falando: a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. Portanto, procure ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, porque a morte não existe. Então vamos refletir em cima desse texto aqui, que é bem interessante e condizente com a vida espiritual. Porque a morte é o único elemento, né, visível, assim, pelo menos, que comprova a descontinuidade dessa forma física. Tá? Então temos essa forma física e pensamos em termos de viver essa vida física indefinidamente. Achamos assim, nunca pensamos, né, na morte, apesar de constatar o tempo todo várias pessoas morrendo, adoecendo. E é como se nós fugíssemos dessa questão tão evidente. Mas aqui, inicialmente, o autor, falando de um ponto de vista metafísico ou espiritual, ele fala que a morte não existe dentro da consideração espiritual. Se você entende que você é algo além dessa estrutura física, dessa forma humana, aquilo que se chama o espírito, e que esse espírito está passando por uma experiência nessa forma física, naturalmente, essa forma física você vai ter que abandoná-la, já que dentro de uma programação existencial, ela dura apenas um tempo. O que é conveniente, já que essa forma envelhece e adoece. Quem gosta de ficar numa forma decrépita, né? Uma forma problemática, uma forma que vai trazer tantas intempéries para a nossa vida, principalmente quando estamos chegando aí, né, de 80, 100 anos. E aí, naturalmente, surge aquilo que se chama a morte, o tempo de experiência dentro dessa forma física, nesse mundo material. Daí a morte, ela é não existencial. Ela, para o espírito que é eterno, a morte é só mais uma passagem de experiência para outra experiência. Tá? Então isso é bem prático, elucidativo dentro da experiência progressiva para a elevação dessa consciência. Se você ficar num corpo físico, né, indefinidamente, isso vai se tornar angustiante, porque você não é esse corpo, você é o espírito.
E aqui, nesse mundo material, onde essa forma humana habita ou existe, não é o lar original do espírito. De modo que essa forma humana te é dada pela divindade para você expressar a sua consciência espiritual. E para isso você vai ter que purificar a sua existência nessa busca espiritual até atingir a realidade consciencial do que você é. Daí, quando se fala de reencarnação, basicamente é apenas uma troca de forma física. Ok? Então a morte em si, ela não existe por si só, porque a existência, né, em si, ela está se reconfigurando o tempo todo. A forma que você teve numa vida passada, agora você tem essa forma e possivelmente você vai ter outra forma, seja grosseira ou sutil, para se expressar nesse mundo. Dentro das escrituras é dito que aquilo que está sempre mudando é irreal. E aquilo que permanece sempre o mesmo é o real. Então esse é o conceito do que é real e do que é irreal. Do que é realmente existente e do que é realmente inexistente. Dentro daquilo que se chama a expressão da energia. Tudo é energia que está expressando as formas de acordo com a consciência do espírito que a manifesta nesse assim chamado mundo ou experiência corpórea, seja através da mente, do sentimento, da energia em si, da forma física. Então a morte ela não existe. A morte é um conceito corpóreo, temporário. O espírito ele nunca morre, ele é eterno. No Bhagavad Gita, no capítulo 2, antes de dar todas as instruções para Arjuna, o Senhor Supremo já fala isso. Você tem que entender que você é o espírito. Que as instruções que eu estou passando aqui para você só vão ser entendidas se você se situar na consciência espiritual. Então, como a morte tem essa situação, né, de mudança, a cada corpo você vai mudando através da morte para outro corpo que está em ressonância ou de acordo com o tipo de consciência que você tem. Antes dessa forma humana, você tinha provavelmente uma forma animal. E aí, com o desenvolvimento da sua consciência, essa forma animal, né, entre aspas, morreu, ou seja, se dissolveu dentro do tempo programado dela, e aí você veio para uma forma humana, que pode ser, não essa aqui que você está tendo atualmente, mas você foi tendo várias formas humanas, até chegar nessa forma que também vai ser dissolvida no tempo da programação kármica dela, dentro da experiência que você escolheu viver aqui nesse planeta para aprender aquilo que você é. Dentro do tempo que te é te dado, como uma lição de experiência nesse mundo, você vai aprender a se situar na sua eternidade. Essa é a função do seu progresso aqui nessa experiência terrestre. Compreende? Então a morte, né, aqui, ó, não existe. Aí depois ele fala, o que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Ou seja, de acordo com o que você está cultivando nessa vida, por exemplo, atual, dentro dos valores espirituais ou dos valores materiais, na próxima vida você vai ter um corpo de acordo com as vibrações
que você cultivou nessa existência. Então você vai colher aquilo que você está semeando. Vai haver uma transformação na outra vida, onde você vai obter uma forma para expressar aquilo que você mais cultivou nessa vida atual, agora que a gente está aqui conversando. Então você tem que se perguntar: o que eu estou cultivando na minha vida, o que eu estou realizando, o que eu estou estabelecendo como uma crença, como um conceito, um ideal. Tudo isso aí está contando como o provável resultado da transformação do seu ser, no qual você vai receber outra forma, e dentro dessa forma você vai levar esses conceitos para que gradualmente você vá realizando aquilo que você é. A ideia é que quando você recebe uma forma humana de vida, a transformação tem que ser feita nesse exato momento. Você não tem que ficar se transformando em outras encarnações. A transformação tem que acontecer aqui agora, nesse seu entendimento de que você tem que realizar aquilo que você é. Você tem que se posicionar no espírito, na consciência espiritual, nessa conexão amorosa com o divino. Enquanto você não chegar a esse ponto, que eu acabei de citar aqui, você vai ficar transformando a sua vida o tempo todo, em várias situações, em vários personagens, em várias agremiações de pessoas, prazeres, dores, e isso não vai resultar em nada. É um cultivo inútil. Por isso é dito, né, que você tem que ter essa consciência. Se eu estou aqui agora numa forma humana, eu tenho uma inteligência espiritual para me situar naquilo que eu sou, o espírito, e estando situado naquilo que eu sou, eu tenho que me conectar à minha fonte, ao divino que é a minha fonte. E daí se diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas. Temos que aprender espiritualmente a amar esse ser supremo que é a fonte da nossa existência. É ele que está nos mantendo aqui nessa experiência material para nós realizarmos exatamente isso. A nossa presença espiritual e a nossa relação eterna com ele. Já que aqui estamos falando em termos, né, de eternidade. Então ele fala, né, o que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Quando você passa para outra situação, outra forma, seja nesse mundo, seja em mundos superiores, mundos inferiores, você obteve aquilo que foi a colheita do que você está semeando na sua vida. Essa vida agora aqui que você está me ouvindo, você está existindo como um resultado frutificado daquilo que você semeou na sua vida passada. Tá? Então, tudo que está existindo agora está dentro dos parâmetros da mente, do intelecto, do ego, né, do falso ego. E o que temos que fazer é simplesmente recordar quem somos, o espírito, ouvir, né, os mestres que tão bondosamente vêm a esse mundo, simplesmente para dar o exemplo de como é uma vida espiritual. E devemos seguir essas orientações, não só das palavras divinas, como também interiorizar, assimilar essas palavras e viver isso como uma realidade consciencial, como uma realização, não apenas como uma simples teoria. Tá?
Aí depois ele continua aqui no livrinho. Não espere que depois desta exista outra vida. Não, a vida é a mesma. Então é muito profundo isso aqui, porque a tendência da pessoa que não está vivendo no espírito, nessa realização plena de si mesma, a pessoa tende a querer melhorar sempre, né? Eu vou melhorar na próxima vida, eu vou ter um bom karma, eu vou ter uma boa condição de vida, um bom parentesco, vou morar num lugar maravilhoso, eu vou para o paraíso, assim, essas questões, né? Então a pessoa sempre espera um tipo de vida que seja de acordo com a sua ilusão, com a sua projeção mental, sem a realização espiritual. Daí as pessoas sempre estão querendo, né, melhorar cada vez mais, mas esse melhorar é uma ilusão. Melhorar significa escapar das garras da energia material que está te mantendo nessa ilusão de que você é essa forma física e que você é uma alma que está indo para algum lugar melhor. Então ele fala aqui, ó, não espere que depois desta exista outra vida, tá? A vida é o que está acontecendo aqui agora. Você é a vida, manifestando vitalmente uma experiência através desses instrumentos assim chamados, né, de energia material. O corpo físico, o seu corpo energético, você também tem um corpo chamado astral, né, que rege as emoções, os sentimentos. Você tem um corpo mental que rege os pensamentos, as percepções, a lógica. Mas você não é nada disso. Só que essa parte sua, dentro da sua, quando você ignora o espírito e você se identifica com isso, você fica sempre pensando em algo diferente, porque a mente ela não gosta de ficar sempre na mesma coisa. A mente ela gosta das diferenças. Então você acha que sempre vai existir outro tipo de vida melhor, num planeta superior, num tipo de raça alienígena X, Y. E não é assim que funciona. A vida está acontecendo aqui agora. Toda a vida possível está acontecendo aqui agora, porque você é a vida. Você tem que ter essa percepção espiritual, que tudo só existe, esse universo aqui em volta de você, tudo só é perceptível porque você que está dando a vida para essa percepção, para os pensamentos, para os sentimentos, para o seu corpo físico estar vibrando energeticamente, porque o espírito é uma parte integrante de Deus. Ele é o poder de Deus agindo aqui nesse mundo. Então você é uma parte de Deus, você é o poder de Deus em ação nesse mundo, e você é a vida eterna. Não pode deixar a sua consciência ser corrompida pelos valores temporários da mente que acredita que a morte existe e que depois da morte você vai ser algo diferente, em outra situação, em outro universo, em outro planeta, enfim. Essa é um tipo de viagem, né? Para um futuro imaginário, porque a mente, para ela sempre vai estar insatisfeita. Nada é bom para a mente. A mente, por si só, ela é insatisfeita quando ela está ligada a esse conceito do falso ego, da falsa identificação. Só quando você atinge o seu ponto espiritual de ser, é que você tem satisfação. Você compreende que a vida, você é a vida e você está curtindo o que está acontecendo agora, nessa sua forma humana, e que você entende que existe um processo para você, dado por Deus, né?
que ele que te dá essa forma humana para você perceber que você não é esse corpo, não é a mente, não é nada disso, não é esse mundo, que você é um espírito e que você deve usar essa sua vida humana, né, expressar essa vida humana da melhor maneira possível para viver aquilo que se chama uma vida espiritual. Se você não faz isso, esse mundo material é como um sonho. Você está sonhando, você está dormindo. E quando você se situa no espírito, quando você desperta, quando você realiza aquilo que você é, então pode-se dizer que você acorda desse sonho. Você está vendo as coisas como são nesse mundo aqui. Tá? Então, aqui fala, a vida é a mesma. Não importa qual a situação, qual o planeta que você esteja, né? Depois da assim chamada morte ou dissolução desse corpo físico, a vida que é você é a mesma. A vida é você. A vida não é algo do lado de fora. Esse lado de fora é uma projeção ilusória da mente. E quando você se situa em você mesmo, que é a vida, aí sim você vive a vida, que é você. E quando você vive a vida que é você, você vive a vida de Deus, que é a sua fonte. Aí sim vai ser possível você se conectar com a consciência de Deus, com a vida de Deus, e expressá-la aqui em qualquer experiência material, seja experiências de níveis superiores, sutis, ou de vidas inferiores, né? Até mesmo dessa terceira dimensão onde estamos vivendo. Você pode expressar o divino aqui nessa terceira dimensão. Porque quando você está situado em você mesmo, tudo é a plenitude da alma acontecendo. Você não briga mais com a vida, mas você entende que essa assim chamada vida é apenas um reflexo daquilo que você é. É isso que as pessoas dizem, né? Que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. O mundo externo é um reflexo daquilo que é você, a sua consciência. A verdade daquilo que você é, do que você está acreditando ser, é a verdade espelhada naquilo que se chama o mundo, né? Que nada mais é do que uma projeção da sua mente, que está sendo estabelecida como impulsos elétricos acontecendo dentro do seu cérebro, através dos sentidos, que dão uma impressão de que isso é isso, aquilo é aquilo, dentro daquilo que é o conhecimento que você foi experienciando durante toda a sua vida, dentro desse âmbito da ilusão, de pessoas que também estão em ilusão e te ensinam a crer que a realidade é isso, é aquilo, a verdade é isso, e daí surgem, né, as religiões, as filosofias, mas na verdade isso tudo é descartável quando você atinge aquilo que você é, quando você realiza o eu real e quando você realiza o divino no seu coração. Então você se liberta de tudo, todos os conceitos, né? Todos os ideais mentais, físicos, materiais, porque você está vivendo numa posição transcendental. Você fica além da existência, da experiência material. Então isso é interessante, né? A vida é a mesma. Não importa para onde você for, a vida é a mesma porque você é a vida. Repetindo aqui, né, para fixar a sua atenção. E agora mesmo que você está ouvindo aqui eu falando, você é a vida que está vitalizando os instrumentos dos sentidos para me perceber aqui, para compreender o que eu estou falando.
E você tem que aprender a utilizar esse conhecimento, essas palavras, para fazer uma introspecção, uma reflexão espiritual, e daí se posicionar nessa vida livre, completamente em liberdade de tudo isso que acontece aparentemente ao nosso redor e que nessa era em especial apresenta-se muito de uma forma caótica, por forças assim sinistras, totalmente desvinculadas do espírito e dessa conexão amorosa com Deus. As pessoas perderam, né, essa capacidade de pensar, de meditar, de viver em si mesmo. Então temos que avaliar tudo isso. Então são poucas, né, como diz o Mestre Cristo, né, a porta que conduz ao espírito é estreita, mas a porta que conduz à ilusão é larga e muitos passam. Enquanto que a porta é estreita, poucos passam. Não porque é difícil passar, mas sim porque as pessoas não estão colocando a sua energia nisso. E essa porta é estreita porque só passa uma pessoa de cada vez. Você é a vida e você é o salvador de si mesmo quando resolve colocar a sua atenção, a sua consciência, a sua energia nesse propósito espiritual, que é exatamente isso pelo qual você está vivendo a experiência da forma humana. Se você não canaliza a sua energia para o superior, para o espiritual, para esse sentimento íntimo de ficar com o divino, então você inutiliza a sua forma humana. E aí essa forma humana tem o tempo para você cultivar os valores do espírito. E se você não faz isso, naturalmente você vai ter que abandonar esse corpo naquilo que se chama a morte. E daí você vai para outro corpo, para outra situação formal, vamos dizer assim, onde você vai tentar de novo, até aprender o que você tem que fazer aqui. O que você tem que expressar na sua vida, já que você é a vida. Você tem que expressar a vida espiritual. E para expressar essa espiritualidade, você tem que estar vivendo naquilo que você é, o espírito. Tão logo você chegue nessa posição, você se liberta da energia material, da energia que está tentando te manter inconsciente aqui dentro. Ou da Matrix, né? Como muitas pessoas dizem. Você tem que não sair dessa Matrix, porque a Matrix é uma ilusão da mente. Você tem que purificar a sua mente e se situar naquilo que você é, o espírito. E daí você está aqui nesse mundo, mas você está vivendo naquilo que você é, na sua realidade. E aí quando vier a morte desse corpo, naturalmente você vai ir para o seu lar original, porque você está abandonando o corpo, né, essa forma humana, com a qualidade espiritual. Não no sentido de qualidade espiritual de você tem uma crença, uma religião. Qualidade espiritual de você estar vivendo no espírito mesmo. Como é que você vai para um mundo transcendental, que é o lar original do espírito, se aqui nesse mundo você está vivendo completamente apegado e preso à prisão da sua mente, dos seus sentimentos, desse ego que está se identificando com a matéria? Esse é o trabalho que nós temos que fazer. E quantas encarnações você vai ter que ter para se render a isso? Quantas mortes, né, físicas, quantos outros corpos, outras formas você vai ter para chegar nesse ponto em que você poderia fazer agora mesmo nessa vida. Se você realmente está entendendo essas coisas que eu estou falando aqui.
Não existe depois, não existe amanhã, não existe outra vida. A vida é só essa aqui que está acontecendo, só que a nossa mente, ela não percebendo que você é a vida que está expressando tudo, ela pensa em termos de vidas melhores, vidas em outros planetas, com outras raças superiores, com poderes místicos, com tecnologia maravilhosa, com mais conforto. Mas tudo ilusão. Independentemente de tudo que você colher na sua vida, porque talvez você esteja desejando isso agora, vai continuar a ilusão. Se você não estiver situado no espírito e nessa conexão com o divino. Daí a expressão amai a Deus sobre todas as coisas é exatamente isso. O amor é aquilo que une, aquilo que mantém a nossa lembrança amorosa por esse objeto de desejo que é Deus, que é o divino em nós, que está agora mesmo em nosso coração. Tá? Então não espere que depois desta exista outra vida. Espero que tenha ficado claro isso. Então a vida é a mesma. Aí depois ele continua. A vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Entende? Não é que você vive uma vida aqui temporária e depois você vai para uma vida eterna. Você é a vida eterna. Você é uma parte integrante de Deus. Você já é eterno por si mesmo. Mas como você não percebe aquilo que você é de fato, em realidade, você começa a se identificar com esse corpo material que é temporário. E isso é a vida temporária. Mas essa vida temporária é uma ilusão, é um sonho, é uma projeção da sua mente. E é disso que você tem que se libertar. Você tem que conhecer a verdade de si mesmo. E, dentro da realização dessa verdade, que vai te libertar naturalmente, você manifesta a eternidade aqui mesmo. Aqui mesmo você está manifestando a eternidade, porque você está vivendo em outro patamar de consciência. Você não está vivendo mais identificado com o seu corpo. Não há mais essa questão de passado, presente e futuro, onde a mente ela está se movimentando dentro de uma memória que vai te levando infindavelmente para várias expressões dela mesma. O ego, falso ego, é uma criação da mente. É a mente se estabelecendo como uma entidade que obtém, né, uma forma, essa forma humana nada mais é do que um pensamento base para a mente viver a vida própria dela. Mas a mente só vive a vida própria dela enquanto você não atingir, enquanto você não realizar aquilo que você é, o espírito. A vida sem o espírito, né, a existência, é a memória, uma memória da mente que você já cultivou em várias vidas, que vai tendo uma certa performance nessa existência, na qual você vai reagindo a essa existência de uma forma negativa ou de uma forma positiva, ou desejando algo diferente, de acordo com o que você obteve de conhecimento ilusório até agora. Então você recebe o conhecimento verdadeiro e desprograma a sua mente. Você se despoja de toda essas informações que você está recebendo há várias vidas. E nessa vida, desde a infância, você está recebendo informações que te mantêm nesse padrão limitado, padrão de crença, de experiência dos outros que você às vezes almeja atingir, mas ninguém tem que fazer isso, você tem que realizar aquilo que você é, o espírito. E ninguém vai fazer isso por você, nenhum mestre, nenhum salvador, você que vai fazer. A informação já está aí, e você já é o que você é, eternamente. Né? É como Jesus falou, né? Assim, nessa analogia, quando ele estava sentado com aquela samaritana, e ela falou assim,
Ele pediu água para ela, e quando ela deu água para ela, ele falou assim: essa água que você está me dando é uma água que vai matar a minha sede por pouco tempo, mas eu vou te dar a água eterna, onde você nunca mais vai sentir sede. E aí, quando você realiza o espírito, e é o que você tem que fazer agora nessa vida, e não ficar esperando por outro para ficar melhor, ou ir para um planeta com menos sofrimento, assim, não existe isso. Sofrimento está na mente. Esse gozo material também está na mente. Então você tem que ir além de tudo isso e se situar no espírito. E o espírito é Ananda, é bem-aventurado. O espírito sempre é feliz. Essa felicidade é que você está buscando através dessa tentativa de gozos materiais. Esses gozos são um empecilho, porque te prendem à carne, à matéria. Então temos que, assim, imediatamente acordar, tá? Então, a vida eterna já está sendo vivida por todos nós. Já está sendo vivida, não há outra vida além da vida do espírito. E essa vida é eterna. E não há palavras para explicar isso assim dentro de um termo intelectual. Você vai ter que viver isso. Sentir a sua eternidade. Aquilo que nunca muda, mas que é eterno. Então, façamos, né, a prática diária da meditação, de cultivar o silêncio interior, de acalmar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, tirar os medos, as preocupações, viver, né, assim, esse pensamento do amanhã, do futuro. Você tem que tirar tudo e viver aqui e agora, tá? Sem ter essa questão da morte. Tudo aqui está passando simplesmente assim como o rio está passando, né, debaixo da ponte, indo embora, e você está seguindo no espírito. E uma hora você vai ter que abandonar essa forma física, que é o aluno dessa escola Terra, do planeta que estamos atualmente, e você vai seguir a sua vida em paz, para as altitudes do espírito. Você tem que voltar para o seu lar original espiritual. E esse mundo aqui é o lar original da mente. Você tem que ir para o lar do espírito. E esse mundo existe, né? É o mundo espiritual. É o mundo espiritual. Que já está aqui agora mesmo, só que você não percebe. Mas quando você estiver vivendo no espírito, você vai ter, né, flechas intuitivas dessa existência. E se você se realizar completamente, se tornar puro, realmente de consciência, esse mundo vai estar manifesto para você aqui e agora mesmo. Porque não há essa questão do tempo, da morte, ou da assim chamada vida material temporária. Essa vida não existe, é uma tentativa que você está fazendo dentro da sua experiência humana de atingir a realidade que você é. Por isso eu sou a verdade, né, e eu sou a vida. E eu sou o caminho. Eu estou caminhando para aquilo que eu sou. Eu estou tentando atingir a verdade que eu sou. Eu estou tentando viver a vida que eu sou. Temos que meditar nisso. Senão ficamos muito presos à mente, que a mente por si só, se ela não for usada devidamente, ela vai ficar sempre do lado externo. Aí vai ficar querendo saber, né, sobre entretenimento, sobre política, filmes, novelas, conversas assim, inúteis, futebol. A nossa mente vai ficar sempre
perambulando, né, pelos seus próprios sonhos. Daí, quanto mais consciente você é, quanto mais você pratica a vida espiritual, quanto mais você almeja essa união, né, divina, isso significa religião, a religião significa religar, né? Quanto mais você se liga a Deus, a essa fonte suprema que manifesta toda a existência, a causa de todas as causas, o centro único de toda a existência espiritual e material, que está agora mesmo no seu coração, o reino de Deus. Quando você entra nesse reino de Deus, por mérito, porque você está cultivando isso, e também pela misericórdia de Deus, que vai dar essa abertura, quando você chegar no grau consciencial de realização necessária para ter a experiência do Espírito, você se ilumina. É isso que é a iluminação. Você compreende. E aí você usa a sua luz para caminhar nesse mundo, tentando mostrar às pessoas que estão dormindo como elas devem acordar. Daí existem o quê? Os processos espirituais deixados por várias pessoas como tentativas de você interiorizar a sua energia para atingir esse padrão superior da espiritualidade, onde você vai despertar a sua consciência e vai viver a sua vida natural. Vida natural desprendida, né, nesse mundo, em paz, com muito amor, com liberdade, com felicidade, com criatividade. Que o propósito da vida é exatamente expressar a sua perfeição. E você é perfeito igual a perfeito o Pai, igual a perfeito Deus. Deus tem uma perfeição, é esse movimento eterno. Não é um movimento temporário, é um movimento da consciência, não é um movimento da mente. E isso você só vai entender quando você realizar aquilo que você é. E isso não é difícil a partir do momento que você deseja isso. Você é um Deus em potencial. E a partir do momento que você coloca atenção na realização daquilo que você é, você começa a movimentar forças internas que estavam adormecidas. Só faltou você dar o passo inicial. E aí você vai crescendo, vai se associando com pessoas que já estão nessa posição mais avançada, né? Vai recebendo conhecimento, você vai se ocupando os seus pensamentos sempre nessa questão de se manter espiritualmente consciente até o momento da morte. Até o momento em que você já está completamente espiritualizado, mesmo nessa assim chamada vivência material. Você está fora do ninho, né? Você está no mundo, mas não é do mundo. É isso que o Cristo quis dizer. Você é um Cristo. Todo mundo é um Cristo. Todo mundo é ungido por Deus. Cristo quer dizer isso, né? Aquele que é ungido por Deus, aquele que é tocado por Deus. Todo mundo tem que ser tocado por Deus para atingir essa posição crística, onde você vai se libertar desse mundo assim chamado dual. Tudo vai continuar existindo normalmente, só que a sua consciência ela transcende, ela está além. Ela está existindo como uma testemunha, como um observador. Ela agora já não se envolve mais com a dualidade, com os modos da natureza material. Então ela é uma testemunha. Isso é bem explicado no capítulo 13 do Bhagavad Gita, onde diz que o Espírito e Deus são aqueles que testemunham a experiência do mundo material. Daí o Espírito ele vai cultivando a sua vida material por aquilo que ele está buscando, e o divino no coração dele está mantendo a vida material desse espírito para ele
acordar completamente. Para ele entender que ele é a vida e que existe uma vida suprema que trabalha em conjunto, em união, em complemento, né? Para que tudo seja feliz e maravilhoso. A mente sempre pensa assim, mas tem algo melhor, deve ter algo melhor do que isso. A mente nunca vai estar satisfeita. Mas quando você estiver no espírito, você vai estar satisfeito. Você não vai mais questionar a vida, a existência, porque você já vai estar situado na realidade de si mesmo. Certo? Então temos que pensar nisso. Então depois ele continua aqui. Depois da morte, continuamos a ser o que já somos. A mente que pensa, né? Eu lembro um amigo meu, eu queria ser na outra vida um urubu, porque eu adoro a beleza, como ele voa, ficar olhando assim das alturas, né? Ou uma águia, para elite. Mas tipo assim, muda a forma, muda a situação, você pode ter tudo aquilo que você deseja, mas você tem que ser, você vai continuar a ser aquilo que você sempre foi, o espírito, uma parte integrante de Deus, um servo amoroso do Ser Supremo. Você sempre vai ser isso, né? Então a pessoa depois da morte pensa que vai ser outra coisa, mas não existe outra coisa. Isso tudo que eu estou falando para você aqui é a ciência do espírito. É a ciência do espírito. Tá? Depois que você alcança a você mesmo, não existe mais essa coisa de você vai ser outra coisa. Você nunca vai ser outra coisa. Você sempre vai ser você mesmo. Outra coisa é a projeção da mente. Né? Falando o exemplo do urubu, assim, agora eu quero ser um urubu, e na outra vida você vai ser um urubu. Aí, eu mudei, eu era humano, agora eu sou urubu. Não, isso está na mente, isso é uma loucura, isso é um sonho. Então você é um espírito agora e você é um espírito sempre, seja lá no corpo do urubu ou nessa forma humana. Mas só que você tem que ser o que você tem que viver isso aqui agora, nessa forma humana, e não desejar ser algo diferente. Por isso ele fala, depois da morte continuamos a ser o que somos. E tem no sentido também mais espírita, né? No sentido de que se você aqui não cultivou os valores do espírito, quando você abandona essa forma física, você continua a ser a mesma ilusão que você cultivou nessa vida. Então, se você era um cara, vamos dizer assim, vamos botar em vício, você era um cara cachaceiro nessa vida. Aí, então, na outra vida, depois da morte, você vai continuar um cachaceiro também. Vai ficar encostando nas pessoas para beber, a sua consciência, sua mente não muda. De modo que a questão é que você não tem que colher resultados ilusórios da ilusão que você cultivou nessa vida. Para outra vida, você tem que ir mais espiritualizado, se você não se libertar completamente dessa matrix. Daí, todo o tesouro, né, espiritual que você cultivou nessa vida, você leva para outra vida e começa de lá, na outra vida encarnada, você começa daquele ponto em que você semeou nessa vida a vida espiritual. Até que vai chegar o momento de você se libertar completamente. Mas você não precisa ficar indo para outras formas, outras encarnações. Então, por isso que o mestre está falando. Se você conhece a verdade, que é isso tudo que eu estou falando aqui agora, está bem explicadinho, você se liberta agora mesmo nessa vida. Compreende? Se liberta, seja livre. Esteja além do sistema. Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Mas o que importa é você entender essa experiência humana aqui nesse planeta. Então ele está dizendo aqui, portanto,
Se nós já vamos continuar sempre a ser o que já somos depois da assim chamada morte, recebendo outra forma, para outra experiência. Portanto, procure ser, aí ele bota em letra maiúsculas, agora, procure ser agora. Essa é a presença, essa é a situação da presença espiritual. O espírito, ele está sempre presente no agora, não tem tempo para o espírito, ele é eterno. Tudo que vai existindo na sua vida é uma cocriação que você está fazendo, seja um movimento ilusório ou um movimento consciente. Você pode construir a sua vida junto com o divino para ter esse progresso, essa realização espiritual, usando essa experiência humana, ou você pode usar a sua mente dentro de um conceito ilusório, onde você ainda não está vivendo no espírito, onde você vai criando a sua prisão dentro dessa matrix. Liberdade significa que você conhece a verdade de si mesmo e a verdade de Deus, se conecta com essa verdade suprema, e aí dentro desse desejo ávido de realmente se libertar disso tudo, porque chega, né? Chega de ficar me iludindo, me enganando, vivendo essa mentira de eu pensar aquilo que eu não sou, esse corpo material. Esse corpo material é uma expressão minha. Esse corpo material sou eu mesmo como uma expressão do espírito. Só que eu não estou expressando o espírito, porque eu não estou vivendo naquilo que eu sou. Eu estou me iludindo com a mente. Então esse corpo está expressando a mente. E esse corpo é um pensamento base da mente, que é um mecanismo que te é oferecido por Deus como um instrumento para você usar de forma consciente para realizar aquilo que você é, o espírito, se libertar da matéria e após a morte desse instrumento, que é maravilhoso, você voltar para o reino de Deus, o reino espiritual, que está aqui agora mesmo, se você usar a sua energia, a sua potência interna para viver isso, que não é difícil, depende de você querer. Você manifesta o que você quer, porque você é um deusinho em potencial. Além do que, Deus está por trás ajudando nesse processo de cocriação a você manifestar o que você quiser. Então temos que ter aguçar, né, a nossa percepção intuitiva, além da instintiva ou intelectual. Intuitiva, você já sabe o que você é. Tem que acordar, tem que meditar. É um processo, todos os dias você tem que fazer essa alimentação, né? Dai-nos o pão de cada dia significa isso, quando o Mestre Cristo fala. Dai-nos o pão, esse alimento que nos mantém nutridos na vida espiritual. Você não precisa pedir a Deus por pão material, porque Deus já sabe o que você quer. Mas você tem que pedir o pão espiritual para manter essa força, essa potência espiritual e realizar o divino. Então ele fala, portanto, procure ser agora, antes da morte. Faça o que você tem que fazer agora, não fique esperando amanhã, outro dia, no futuro, quando eu ficar velho, aí eu vou me dedicar à vida espiritual. Não existe isso. Isso é uma ilusão. Só existe o aqui e agora. O aqui e agora, só existe isso aqui. E a mente é só um instrumento funcional para você fazer as coisas externas e para você projetar um mundo, dentro da sua cocriação, um mundo confortável para o seu avanço espiritual. Onde você vai desejar somente as coisas que te beneficiem espiritualmente, porque o trabalho a ser feito nessa forma humana é você se libertar do conceito falso, da identificação falsa com a matéria, dos apegos, né? Do envolvimento emocional, psicológico, que vão deixando a pessoa cada vez mais abatida, deprimida, com lamentação, estressada, ansiosa. Então tudo isso aí vai ser retirado imediatamente da sua vida quando a luz do Espírito aparecer.
Você vai entender o que é o que é. Portanto, procure ser agora, antes da morte. Ser agora, antes da morte, aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte. Então, o que você deseja ser depois da morte? Um espírito totalmente consciente, liberto, vivendo em amor a Deus, nessa configuração de cooperação, na cocriação, para você sempre ter tudo do bom, do melhor, você ser feliz, ter paz interior, para sentir, né, essa intimidade com o divino, esse amor, né, expansivo. Ou depois da morte você quer continuar com seus projetos ilusórios, tendo outro corpo, outra família, outro planeta, outro universo, outra galáxia, outra forma, né, de ser. Então, tudo isso é ilusão. Então, o que você está, né? Ele fala aqui, o que você deseja continuar a ser depois da morte? O que é o seu ser? O seu ser é um espírito. Então, depois da morte, você tem que querer ser o espírito vivo e manifesto, seja nesse mundo material, ou seja no mundo espiritual. Então, desperte agora. Agora! Enquanto eu estou falando aqui, você está podendo absorver essas palavras. Porque daqui a pouco você sai daqui dessa aula e só vai ouvir assuntos da ilusão. Informação que não vão te levar a nada, que é inútil, que só vão criar ansiedade, medo e lamentação na sua vida. Por isso que é importante a associação. Você está sempre ouvindo a pessoa que já está realizada no espírito, colocando esses pontos aqui em questão, porque você precisa dessa memória. Você tem que memorizar todos os dias aquilo que você é. Senão você entra no mecanismo da memória mental, onde você fica reagindo ao mundo e repetindo as coisas o tempo todo, como uma rotina fantasmagórica. Você fica sonhando um sonho atrás do outro. Então desperte agora, nesse exato momento. Então, depois ele fala, porque a morte não existe. Então, para o espírito, a morte não existe. Nesse sentido, né? Acredito que ele falou. Então, aqui, ó, Minuto de Sabedoria. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de modelo de aula, né? Eu acho muito interessante, porque ele simplesmente vai se deixando, né, ser inspirado pela divindade em nosso coração e participando, né, a nossa realização para as pessoas que, de alguma forma, estão buscando uma luz, uma resposta para suas perguntas. E aí a gente coopera, né? Porque quando você está realizado no espírito, você vive no espírito, você tem que transbordar esse conhecimento. Assim, quando Deus vem, quando os grandes mestres vêm, ele simplesmente, assim como uma flor, né? Eu gosto muito desse exemplo. Uma flor, quando ela desabrocha e ela naturalmente manifesta sua fragrância, seu perfume, não tem como ela não fazer isso, porque ela é uma flor, e a flor tem o perfume, né? Então, quem está passando perto dessa flor, naturalmente vai sentir esse aroma da flor, vai ter curiosidade em saber o que é a flor. Então, muitas pessoas ainda estão na raiz, outras estão no caule, outras estão no botão da flor, outras estão querendo florescer. Mas aí, quando entra em contato com esse aroma, que é um conhecimento que talvez elas nunca tenham recebido, imediatamente elas sentem essa potência interna dela, que é a realidade, e aí é um pouquinho assim para dar um florescimento. Para outras pessoas que ainda estão na raiz, estão muito fincadas na terra, esse é o exemplo que Jesus dá, né, de jogar a semente, uma caiu na pedra, uma caiu num buraco, e outra se tornou árvore, é mais ou menos isso que ele quer dizer. E aquela que florescer vai dar sombra para muitos e vai dar sementes para que novas árvores surjam também na realização consciencial das pessoas.
Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Meditem, reflitam profundamente e se situem no agora. Quando você fecha os olhos em meditação, em recolhimento interno, em desejo intenso de realizar o divino, pode ficar tranquilo que você vai realizar isso. Você vai realizar isso, porque essa é a intenção da criação de Deus enquanto você está aqui nessa forma humana. Não fique esperando pela morte, não tenha medo da morte, se situe no espírito que tudo isso vai... Você vai ver seu corpo como um carro que você está andando, né? E o carro fica velho, depois você troca por outro. Então vamos trocar o nosso carro material por um carro espiritual. E seguir a vida em paz, feliz, e de alguma maneira tentando levar essa informação a todos os nossos irmãozinhos de luz e de trevas também, que estejam sofrendo aqui nesse mundo material e cuja vida assim, não tem nenhum sentido, nenhum significado existencial. Ok? Um abraço, muita luz, muita paz, muito amor. Haribo!